Olá, o tema de hoje é sobre como superar a procrastinação com dicas baseadas nas ciências. Vamos fazer um teste de procrastinação e neste vídeo eu vou te ajudar a parar de procrastinar e começar a fazer a sua mudança de emprego ou carreira. E esse conteúdo é para você que está querendo mudar de carreira, mas que diz que não tem tempo, que está muito ocupado, que não sabe se organizar ou planejar e fazer a sua mudança de carreira. Bom, o meu nome é Annelise Yamaguchi e eu sou especialista em transição de carreira. Eu ajudo você, profissional, frustrado ou frustrada, a fazer a sua transição de carreira em 3 meses. Bom, então esse vídeo vai te ajudar a superar e entender a sua procrastinação e no final do vídeo eu vou te dar dicas muito práticas de como você pode racionalizar e vencer a sua procrastinação, que é o mais importante. E ainda nós vamos disponibilizar um exercício prático em PDF para que você possa fazer todas as vezes que for pego procrastinando, combinado? E por que é tão importante você assistir esse vídeo? Olha, entendendo que a procrastinação não é preguiça, você pode superar esse mal e ter essa satisfação profissional, esse propósito que tanto deseja. E se você não acabar com a procrastinação, ela vai acabar destruindo os seus sonhos, os seus objetivos, impedindo que você possa ser bem-sucedida ou sucedida em seu trabalho e carreira. E o que é pior, ele pode tirar a sua alegria, o seu entusiasmo da sua vida, o que bem provável que vai levar a te levar a uma péssima qualidade de vida. Então vamos acabar com isso? Então, você fecha todas as abas do seu computador, prepara o seu caderno, o seu de anotações, uma caneta e uma água, que você vai aprender bastante coisas sobre a procrastinação e vai ser muito útil para você. Confia em mim, então fique aqui. Então, afinal, qual que é a definição de procrastinação? Eu acho que é muito legal a gente começar com a definição, porque existem várias definições, então vamos entender isso afinal. Então a definição que eu acho que é mais completa é do professor Dr. Tim Pitchell, da Universidade de Carleton, no Canadá, e uma das autoridades sobre o tema procrastinação. E nós vamos falar vamos fazer várias citações de livros, de pesquisas, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Então, mediante a definição dele, ele diz assim, olha, procrastinar é o ato voluntário de adiar desnecessariamente decisões, ações que pretendia se executar. Então deixa eu me explicar um pouquinho. O ato voluntário é aquela ação que você escolhe, ninguém está forçando você a fazer forçando a nada. E adiar desnecessariamente, você sabe que precisa fazer, mas atrasa sem nenhum motivo aparente. Não existe nada te impedindo de agir, a não ser a sua própria resistência em agir. E explicando um pouquinho melhor, estamos livres para fazer, nós temos condições práticas de fazer, mas resistimos em fazer e não fazemos. E aí ele continua, que o ato também persiste, apesar de saber que esse atraso pode nos prejudicar em termos de desempenho da tarefa ou mesmo como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, em relação à tarefa. Então, se você está procrastinando a procurar um trabalho e sabe que é necessário, mas não toma nenhuma atitude, mesmo sabendo que é importante e que irá ter consequências negativas, que provavelmente você está tendo essas consequências de estar estagnado de repente na carreira, estar sem nenhuma perspectiva na carreira. Então é um comportamento completamente irracional, porque mesmo sabendo que é do seu interesse de agir agora, sabendo que precisa ser feito, você atrasa sem necessidade. Isso não parece uma coisa assim de louco, uma coisa de maluco? Pois é, agora que você já sabe a definição de procrastinação, vamos ver qual que é a diferença entre procrastinação e preguiça? Você sabe a diferença entre os dois? Coloca aqui no comentário pra gente. Existe uma diferença muito grande.
Primeiramente, é uma afirmação isso que eu vou te dizer. Procrastinação não é preguiça, definitivamente. Aliás, a procrastinação é adiar uma tarefa e fazer outras que são mais fáceis, são mais prazerosas, mas que são normalmente aquelas tarefas que são menos importantes ou urgentes, que têm algum tipo de prazer. E os verdadeiros procrastinadores são trabalhadores, eles possuem uma falsa ideia que trabalham muito e também trabalham muitas horas, mas não fazem o que deveria ser feito, o que realmente é significativo e importante para eles. E o procrastinador, ele se preocupa em excesso. Isso mesmo, o procrastinador típico, ele se preocupa com o que ele faz e não é bom o suficiente, que as pessoas vão julgar, que ela será reprovada ou de repente ela será ridicularizada. E um outro ponto importante é que o procrastinador, ele quer terminar a tarefa, mas geralmente custa muito, é a custa de muito sofrimento, muita angústia, e geralmente ele termina em cima da hora. Eu vou te dar um bom exemplo. Então, por exemplo, você quer escrever o seu currículo, mas fica assistindo vídeos de gatinhos no YouTube, conversando com seus amigos nas redes sociais, ou fazendo algum trabalho que não deveria ser feito naquele momento. Então esse é o típico procrastinador. Agora vamos falar da preguiça. Bom, primeiramente, a preguiça é o sinônimo de ócio, de vagabundo, de moleza, de vida tranquila. E conforme o dicionário, a preguiça é a resistência em trabalhar ou esforçar em fazer alguma coisa que se espera. Então, basicamente, é não trabalhar e fazer algo porque é difícil, porque dá trabalho, porque é ruim, porque não é simples. Aí a pessoa acaba fazendo nada, evitando qualquer tipo de esforço. Então vou te dar um outro exemplo. É assim, você fica o dia inteiro no sofá, jogando videogame, assistindo Netflix, comendo batatinha frita, mesmo sabendo que precisa procurar um emprego, mesmo sabendo que precisa contactar alguém pelo LinkedIn. Isso pode durar às vezes meses ou anos. Então isso também tem vários outros problemas, mas praticamente é definição de preguiça. E o que a procrastinação e a preguiça têm em comum é a motivação para fazer ou não fazer. Então as pessoas não ficam motivadas a fazerem. E uma outra questão bastante interessante, quantas pessoas procrastinam? Será que é só você que procrastina? Bom, definitivamente a resposta é não. Todo mundo mesmo já procrastinou alguma vez. E se alguém disse pra você que nunca procrastinou, ou essa pessoa tá mentindo pra você ou tá mentindo pra ela mesma. E os estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Então isso quer dizer que um batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil procrastina. Então, para essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito, é uma autossabotagem patológica, doentia, que destrói o nosso recurso mais valioso, que é o tempo. E um dos recursos mais importantes que nós temos, não é verdade? Porque o tempo nunca volta para trás. Então, é um recurso muito importante que a gente acaba gastando quando procrastina. E a procrastinação é um problema muito sério que pode levar a grandes problemas. Como consequência, não é de se surpreender, por exemplo, que a procrastinação, as pessoas que procrastinam têm um salário mais baixo, maior probabilidade de ficar desempregado, um aumento muito grande de estresse, perdas de oportunidades na vida, taxas mais altas de problemas de saúde, inclusive física e mental, levando até casos gravíssimos de depressão. Então, de acordo com uma pesquisa, o maior arrependimento de pessoas que perderam uma pessoa querida foi a procrastinação. Os arrependimentos por não ter feito algo por eles eram os mais elevados da classificação. Coisas que essas pessoas não fizeram pelos seus entes queridos enquanto ainda eles estavam vivos, causaram muito sofrimento e arrependimento. Veja até que nível esse problema da procrastinação ele pode chegar. Então nós precisamos entender e superar esse problema. Olha, no decorrer desse vídeo nós iremos
falar de várias pesquisas, vários livros, e nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo todos esses livros, todas essas pesquisas, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, combinado? Agora que você já sabe que a procrastinação não é preguiça, então quais os benefícios reais de evitar essa tal de procrastinação? Olha, tem vários. E se você continuar procrastinando, o que vai acontecer? Provavelmente você vai perder oportunidades de trabalho, você não vai conseguir manter o seu trabalho e vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Inclusive, os procrastinadores crônicos dizem que funcionam bem sob pressão e prosperam em ambientes de alto estresse. Será que isso soa familiar para você? E as pesquisas mostram também que esses procrastinadores crônicos experimentam mais estresse, menos bem-estar do que as pessoas que planejam o seu trabalho. Mesmo aqueles que preferem esperar até a noite anterior para iniciar algum projeto, sofrem com a procrastinação. E os procrastinadores, eles acabam sofrendo mais, tendo um desempenho inclusive pior que as outras pessoas, porque você teve já a experiência de repente ter feito em cima da hora um trabalho que de repente poderia ter sido feito melhor, não é verdade? Então, o tempo é o nosso recurso mais precioso, e o tempo com os amigos, com a família, é algo que nunca teremos de volta. Então, um pesquisador sobre a procrastinação, ele diz o seguinte: quando desperdiçamos tempo, nós estamos desperdiçando a própria vida. A sua vida é muito preciosa demais para ser desperdiçada em pequenas tarefas e projetos. O que quer que você esteja adiando, então sente-se e comece hoje. Por exemplo, em 10 minutos você ficará tão feliz por ter feito alguma coisa. Somente 5 minutos ou 10 minutos. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso no final do vídeo. Aliás, na parte 2 desse vídeo, onde eu vou dar várias dicas de como você pode vencer a sua procrastinação. Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Será que existem procrastinadores famosos que você possa se identificar e entender que é um erro tão comum quanto você imagina? Bom, e a resposta é sim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses procrastinadores. O primeiro deles é o ex-presidente americano Bill Clinton. E no caso do ex-presidente americano, em 1994, um ano após o primeiro dos seus 2 mandatos, a revista Time descreveu o então presidente dos Estados Unidos como um procrastinador crônico. Veja só, a Time fazendo esse relato. Então, os assessores do presidente, eles davam a ele as semanas, até meses, para comentar sobre um rascunho, sobre os discursos importantes, mas o processo sempre acabavam, como a revista chamava, de sessões angustiantes de última hora para copiar e colar. Então parece que era muito difícil fazer com que o Bill Clinton fizesse um planejamento, a não ser que ele fizesse em cima da hora, causando muito estresse para toda a equipe. E o segundo procrastinador é o famoso e ilustre Leonardo da Vinci. Ele é muito famoso e até parece inacreditável acreditar que ele possa ter sido procrastinador com tantas obras, tantos trabalhos maravilhosos que ele já produziu, na verdade. Inclusive, ele demorou 16 anos para terminar o tão famoso quadro Mona Lisa. Inclusive, na sua biografia feita pelo Walter Isaacson, o mesmo autor que escreveu a biografia do Steve Jobs. Então, o Walter, ele comenta sobre a procrastinação de Leonardo da Vinci no final do seu livro. É um livro sensacional, a biografia do Leonardo da Vinci. Se você tiver a oportunidade, eu super recomendo a ler esse livro. Então, ele dizia o seguinte: a prova mais óbvia de que ele era humano e não super-humano é a trilha de projetos inacabados que deixou para trás. Eu vou colocar aqui na tela essa frase, porque eu acho que demonstra bastante o quão o Leonardo da Vinci era um procrastinador crônico. Inclusive, o próprio Leonardo, ele tinha em suas anotações a seguinte frase, que prova a angústia e o sofrimento de não acabar uma obra.
Então ele dizia o seguinte: me diga se algum dia alguma coisa foi feita. E o Leonardo ele escrevia repetidamente em caderno após caderno. Dizia o seguinte: me diga, me diga se já fiz alguma coisa. Me diga se algum dia alguma coisa já foi feita. Veja só que como essas palavras têm bastante força. Eu vou colocar aqui também aqui no vídeo essas frases dele para você entender como aconteceu. Agora eu vou também dar um exemplo, o meu próprio exemplo. Por exemplo, eu demorei 10 anos para escrever a minha tese de doutorado, para terminar, finalizar. Eu diria que parte porque era necessário pela metodologia que eu estava fazendo a minha pesquisa, e outra parte por procrastinar, é isso mesmo. E como é que funcionava o meu processo? Quando eu estava escrevendo, eu tinha pensamentos recorrentes, como por exemplo, eu não sei escrever, eu não sei japonês, eu não sou nativo em japonês, eu não sou capaz de terminar, eu sou realmente uma farsa como acadêmica e todo mundo vai descobrir que eu não sou uma farsa, eu não sou uma acadêmica. Eu pensava que eu era muito burra para escrever uma tese de doutorado. Como assim eu escrever uma tese de doutorado? Ficava pensando que todo mundo estava terminando, menos eu. Então, enfim, eu tinha todos os pensamentos negativos possíveis e imagináveis. Então tiveram vários momentos que eu tinha tempo, condições físicas de escrever. Isso acontecia geralmente nas minhas férias, já que eu já não tinha mais desculpas de que tinha que preparar aula, de que eu tinha que participar de reuniões, que eu tinha que fazer trabalhos administrativos, orientar alunos, etc, etc. Então, como todo mundo, eu também tinha as minhas desculpas, que também eram reais, eu também estava bastante ocupada. Então, eu realmente tinha só aquele período para otimizar o meu tempo e terminar de escrever cada capítulo. Então, esse tempo também causava muita pressão, porque eu tinha que aproveitar esse tempo e era sinal que quando eu começasse o semestre eu realmente não teria condições de concentrar e terminar o que eu tinha que terminar, o meu doutorado. Mas aí, o que acontecia? Quando eu sentava na frente do computador, eu acabava não tendo foco, não tendo concentração, eu sentia muito sono, uma sonolência incrível. E claro que eu não conseguia escrever uma palavra. Então, por exemplo, se eu sentia sonolência, muito sono, eu dormia achando que era o sono. Mas aí quando eu acordava, eu não conseguia escrever do mesmo jeito. E aí eu tentava me distrair, eu tentava assistir TV. E aí eu ficava pensando que até mesmo a pessoa que estava apresentando o telejornal, a pessoa que estava trabalhando na TV, estava trabalhando menos eu. Então a televisão, que poderia ser uma distração, era mais uma forma de arrependimento, de entretenimento, virava um sofrimento. E era um ciclo vicioso que me paralisava totalmente. E quanto mais me forçava a continuar, a coisa piorava, porque eu também tinha um prazo para terminar. Isso era completamente aterrorizante. Toda essa situação, ela me causava muita ansiedade, culpa e vários outros sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, dores nos ombros. Então era muito sofrido. Inclusive eu cheguei ao ponto de tomar antidepressivos porque eu já não conseguia dormir mais e descansar de quão era grave o meu problema naquela época. Então quando eu estava no meu normal, eu amava e amo ler livros de artigos sobre produtividade, como fazer mais e menos tempo, como ter mais foco, como ter determinação e disciplina. E aliás, eu até desenvolvi um curso, eu gosto tanto desse tema que eu desenvolvi um curso sobre esse tema. Bom, então aí eu comecei a pensar no seguinte: qual que foi a minha estratégia naquele momento? O que eu posso fazer no momento que ajudaria a ter mais satisfação de progresso e sentisse e acreditasse que eu poderia terminar, porque naquele momento eu já também não acreditava que eu poderia terminar. Então, se eu não estava fazendo nada, qualquer trabalho relacionado que eu fizesse já estaria no lucro. E eu me lembrei então que eu tive uma ideia de começar alguma coisa, algum trabalho manual que não exigisse muita concentração e muita criatividade, já que eu estava com problema de paralisia da criatividade. Então eu cronometrava no meu tempo de 30 em 30 minutos, e para mim era trabalhar com os meus dados quantitativos, como por exemplo checar os números, checar se tinha algum tipo de dados que havia sido imputado incorretamente, tabular os meus dados, fazer gráficos.
Então assim, quando eu estava fazendo esse processo dessas atividades, sempre procurava alguma função que poderia automatizar o meu trabalho de checagem de dados e que dava uma sensação de prazer, uma sensação de melhora, que alguma coisa estava indo para frente e isso me fazia bem. E além do que, com o processo de tabulação dos dados, de trabalhar com os dados, eu conseguia ter vários insights bem interessantes e que inclusive daí me motivavam a escrever. E como também fazer análise dos resultados, o que motivava a continuar escrevendo. E não só continuar, mas começar a escrever, né? E foi assim que eu terminei a minha tese de doutorado. E antes mesmo da defesa, de receber meu título de PhD, eu já tinha uma oferta de uma editora para publicar a minha tese. Isso é muito raro acontecer, porque as teses acadêmicas, na minha área principalmente, são raras de serem publicadas, porque são bastante acadêmicas, que não são todas que têm um uso real, mas a minha foi um pouco diferente. Um dia eu falo sobre isso. Então, a não ser que o autor ele receba uma verba de publicação ou pague para publicar, é muito raro que as teses sejam publicadas. E eu descobri que eu estava usando vários métodos de produtividade através das minhas leituras, e na prática é o que eu vou te ensinar aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o Leonardo da Vinci, o Bill Clinton e eu, bom, assim, não é que eu estou me comparando a todas essas pessoas, mas o que eu quero dizer aqui é que sim, a gente tem condições de vencer a nossa procrastinação. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Bom, agora a pergunta é, por que procrastinamos tanto, apesar de sabermos dos efeitos negativos em nossas vidas? E como conseguir superar? E como entender os motivos? E depois eu explico o como. Combinado? Você pode chegar à conclusão de que não começar a dar o seu primeiro passo para mudar de carreira ou marcar um café para aumentar a sua network pode ser preguiça. Estar se culpando de ser preguiçoso, se sentir a pior pessoa do mundo e da face da terra. Mas isso não é necessariamente verdade, como nós estudamos anteriormente, e as pesquisas também comprovam que a procrastinação não é sinônimo de preguiça, muito menos de mau gerenciamento de tempo, que é um mito, que as pessoas acham que não gerenciam bem o tempo e por isso que elas procrastinam. E também nenhum aplicativo ou uma tecnologia mirabolante podem resolver esse problema. Claro que sim, ajuda, mas é uma ajuda momentânea, não é uma solução exatamente do problema. Então, qual que seria o problema? Na realidade, a procrastinação, ela está muito relacionada com o gerenciamento das nossas emoções. Não é gerenciamento do tempo, e sim das emoções. O que eu quero dizer com isso? É como administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças limitantes, o nosso humor, e ter autocontrole, que os psicólogos chamam de regulação emocional. Vou explicar um pouquinho o que é essa regulação emocional, que é a habilidade prática de lidar com as experiências ou processar as emoções, os sentimentos e as crenças. E como que você consegue saber se a sua regulação emocional ela está alterada? Ela é geralmente quando a gente não tem clareza, não tem muita clareza de algo, que tem uma imprecisão, uma confusão, uma aversão, uma repulsa para fazer uma determinada tarefa ou alguma coisa que nós estamos querendo fazer. Um outro ponto que eu quero enfatizar aqui é que quanto mais importante e significativa uma tarefa é para você, mais você tem chances de procrastinar e resistir. Parece contraditório, não é? Mas e por que isso acontece? Isso acontece porque essas coisas são tão importantes pra gente e que a gente quer que seja perfeito. Nós queremos que seja muito bem feito, porque você acha que deve ser perfeito, então pode parecer mais seguro procrastinar do que trabalhar duro e arriscar um julgamento de fracasso. Nós também temos medo de falhar
e de não sermos ter o reconhecimento de outras pessoas. Nós temos medos, por exemplo, da rejeição. Nós temos medo de não conseguir. Temos medo de sermos criticados. Então ficamos paralisados e procrastinamos. Além do nosso próprio cérebro primitivo também de ajudar você a não se mover do sofá, porque ele quer salvar as suas energias. Afinal, quando que vai aparecer um leão se você não tiver energia? Como é que você vai matar um leão se não tem energia, não é verdade? Então todos esses problemas eu também passei, eu tenho certeza que se você está passando por esses problemas de procrastinação, é bem provável que você tenha esses medos todos que eu acabei de dizer. Um outro problema é a impulsividade e a baixa capacidade de autocontrole. E você sabe o que é impulsividade? Bom, deixa eu te explicar. A impulsividade é a tendência de agir sem planejar ou sem considerar as consequências das suas ações. E a impulsividade está fortemente associada à tendência de procrastinar, uma vez que a decisão de procrastinar é muitas vezes impulsiva e ocorre quando as pessoas ignoram as consequências de longo prazo das suas ações, quando deixam de planejar seu trabalho antes do tempo. Inclusive, os cientistas provaram que tanto a procrastinação quanto a impulsividade têm fatores inclusive genéticos. Então, se você tem uma tendência muito forte à procrastinação, aí que você tem que ter mais cuidado, você tem que ter um cuidado mais consciente. Por isso que a autoconsciência é tão importante nesse processo. Autoconsciência, autoconhecimento do porquê que você procrastina. Por exemplo, uma pessoa impulsiva pode adiar uma tarefa na qual está trabalhando no momento e decidindo assim repentinamente ligar para um amigo, mesmo que a tarefa tenha um prazo para amanhã e precise terminar agora, se não quiser entregar o trabalho no prazo. Percebe como que isso é tão difícil? E o autocontrole reflete a capacidade de uma pessoa de autorregular seu comportamento para fazer com que ele siga suas intenções e tome ações de seu interesse e particularmente as de longo prazo. Então, por isso que é muito importante entender sobre essa autorregulação para inclusive você fazer a sua transição de carreira. E a falta do autocontrole torna as pessoas muito mais propensas a procrastinar. O que não é de se surpreender, por exemplo, já que a procrastinação ocorre quando as pessoas não conseguem se autorregularem adequadamente. Por exemplo, uma pessoa com pouco autocontrole pode ficar navegando nas mídias sociais por horas, enquanto se diz continuamente que irá iniciar o seu trabalho em apenas alguns minutos, apesar de não haver nenhum fato que as atrase. Elas ficam olhando as mídias sociais sabendo do trabalho. Então, em muitos casos, o autocontrole insuficiente pode levar as pessoas a se envolverem em comportamentos que são mais fáceis, acessíveis, mesmo que não sejam essencialmente atraentes, em vez de trabalharem em tarefas que são mais promissoras e que também exigem mais esforços. Por exemplo, usando o exemplo anterior, quando uma pessoa está navegando nas mídias sociais, no Facebook ou no Instagram, em vez de trabalhar em seus projetos favoritos, aqueles que dão prazer, mesmo que elas não sintam inclusive prazer em estar navegando nessas mídias sociais, e até mesmo elas se sentirem melhor trabalhando em seus projetos preferidos. Veja como que a autorregulação funciona de uma maneira bastante contra-intuitiva. Bom, agora, uma outra pergunta bem interessante. Então, qual que é a diferença entre os procrastinadores que fazem algo e os procrastinadores que ficam no limbo, que não fazem nada? E as pesquisas sobre a procrastinação constataram que os procrastinadores reconhecem o problema sobre o tempo, dos prazos nas atividades que estão fazendo, mas não conseguem superar o impulso emocional de uma distração. Por isso, a diferença entre uma pessoa que consegue terminar o que planejaram e uma pessoa que conseguiram vencer a procrastinação é em grande parte definida pelo quão elas conseguem
controlar esses impulsos e vencer os medos que nós acabamos também de explicar. Um outro exemplo típico é que você sabe que precisa começar o seu trabalho, mas não consegue vencer o seu impulso de checar as notificações que acabou de chegar sobre o comentário que alguém fez do seu post ou de alguma coisa que você colocou em alguma rede social, ou por exemplo, checar o seu e-mail, checar o WhatsApp antes de começar a trabalhar. Bom, e eu e você, nós sabemos onde isso pode levar. Claro que é o atraso de uma tarefa e a não conclusão dela. E um autor americano que eu gosto muito, que eu já falei em outros vídeos, que chama-se Steve Pressfield. Ele é o autor do livro chamado Guerra da Arte. E ele diz o seguinte, bem importante você entender, a resistência, ou seja, a procrastinação, é a força mais tóxica do planeta. É a fonte de mais infelicidade do que a pobreza e a doença. Veja como que essa afirmação do Steve, nós podemos até afirmar que a procrastinação pode sim levar você à completa pobreza, já que você não consegue vencer os seus impulsos e gerir as suas emoções, administrar as suas emoções. Então, para que isso não aconteça, nós vamos dar dicas para que você possa superar a sua procrastinação. Combinado? Então, no próximo vídeo nós vamos falar o como você pode vencer a sua procrastinação.